Olá, boa noite. Hoje é dia 11 de setembro, segunda-feira, e você vai ver aqui no Jornal Sentinela notícias de hoje. Manauaras estão adotando a bicicleta como meio de transporte. Ministério Público e o FOPA promovem palestra sobre a utilização adequada de medicamentos. Doação de pissarra irregular foi o assunto na Câmara de Vereadores. O material estaria sendo doado ao município. Ministério Público pede a invalidação de sentença que absolve o prefeito de Óbidos. E no esporte, Copa Oeste, a seleção de Óbidos vence Monte Alegre pelo primeiro jogo da final. E ainda, 29ª CIPM tem novo comandante. Capitão Marcel de Jesus Duarte comandará agora a Companhia de Fronteira em Óbidos. Essas informações você acompanha agora no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição, que já está começando. E muito boa noite a você que está nos acompanhando aqui pela Sentinela TV Canal 7. A você eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. Manaus está testemunhando o crescimento de um hábito entre os moradores, usar a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Mas dividir o espaço com os carros e ônibus não tem sido uma tarefa fácil. A reportagem é da Band Amazonas. Vamos acompanhar. Encarar o trânsito de Manaus em cima de uma bicicleta passou a ser rotina há mais de 20 anos na vida deste aposentado, que abandonou o transporte convencional para manter a qualidade de vida. É difícil eu andar de ônibus. Só quando eu vou assim para uma parte mais coisa, aí eu vou. Mas qualquer uma parte eu faço de bicicleta mesmo. E ela tem lhe ajudado de que maneira? Na saúde, esse é o primeiro lugar. Quem já fez a troca de transporte diz que há muitas vantagens. Financeira, por exemplo, o dinheiro que se deixa de gastar com passagem, gasolina e estacionamento. E tem a questão ambiental. A bicicleta não emite carbono, por isso é o meio de transporte ecologicamente correto. A bicicleta ela é rápida, ela é econômica, ela é sustentável, ela melhora o clima da cidade, ela humaniza a cidade, ela faz bem para a saúde das pessoas, a gente acabou de falar, né? Melhora o condicionamento cardiorrespiratório, as pernas ficam mais grossas. A busca por um transporte sustentável levou o poder público a adotar medidas nos últimos anos. A Prefeitura de Manaus, por exemplo, criou ciclorotas e 11 estações do projeto Manobike no centro histórico da cidade. As bicicletas compartilhadas ajudam no deslocamento de quase 6.000 ciclistas pela cidade. A partir desse projeto nós queremos estender para outras localidades da cidade de Manaus, mas esse desenho nós estamos fazendo junto à administradora do Manobike para que possa funcionar de fato como um meio de transporte sustentável, mas também levando ao público lazer e principalmente também o turismo para difundir a nossa cidade. Nas grandes cidades como Manaus, muita gente tem trocado o carro pela bicicleta justamente pelo tempo. A locomoção por bicicleta é mais rápida, mas pedalar na capital amazonense virou um desafio em tanto, justamente por causa dos riscos que os demais veículos trazem para quem anda de bicicleta. Hoje em Manaus o principal desafio é a falta de segurança nas ruas. A maioria das pessoas que não usam a bicicleta ou que usam e gostariam de usar mais, reclamam da falta de segurança, da falta do respeito, da falta de educação e, em segundo lugar, a falta de infraestrutura cicloviária. O Marco Antônio, por exemplo, sentiu na pele os perigos no trânsito. Recentemente, ele foi atropelado quando passeava de bicicleta. As marcas ainda estão pelo corpo. Um veículo ele me atingiu por trás, pelas costas, né? E me jogou em cima da calçada. E assim, pelos relatos que as pessoas falaram, né? As testemunhas, porque a motorista ela só parou o carro porque o pneu dela estourou devido à pancada do impacto na minha bicicleta.
Hoje, Manaus possui cerca de 80 mil ciclistas, segundo o último levantamento feito pelo IPEA. O número de acidentes envolvendo bicicletas também é grande. Isso mostra que a vontade de optar por um transporte sustentável traz algumas vantagens, mas ao mesmo tempo se torna perigoso. A gente precisa de ciclovias, a gente precisa de ciclofaixas, a gente precisa de paraciclos, a gente precisa de ferramentas e meios que estimulem a pessoa a ir para a rua de bicicleta e que possa usar de forma democrática, de forma segura e de forma confortável. A imprudência e a falta de sensibilidade tem sido um divisor de águas entre a vontade de pedalar e o medo de ser atropelado. E mudando de assunto, falando sobre as notícias locais, o Ministério Público do Estado e a Universidade Federal do Oeste do Pará estão com uma agenda de palestras sobre a utilização adequada de medicamentos. Um dos objetivos da ação é orientar os municípios sobre a destinação correta de medicamentos, que é essencial para evitar contaminação de rios e de solo. Acompanhe. A reunião contou com a presença de profissionais da saúde, vereadores, representantes do município, vigilância sanitária e demais entidades ligadas à área da saúde. O assunto foi colocado à discussão pelo Ministério Público em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará. A palestra sobre o uso correto de medicamentos segue uma agenda por todos os municípios da região. Fazer uma discussão mais aprofundada dentro do município sobre como é que esses medicamentos estão sendo usados, uma preocupação que o Ministério Público tem, que é o descarte inadequado desses medicamentos. O medicamento está vencendo na sua casa. O que você está fazendo com ele? Você está jogando no lixo? Você entrega na farmácia? Você entrega na unidade básica de saúde? Porque esse medicamento, se ele for descartado inadequadamente no meio ambiente, ele pode contaminar um lençol freático. E nós que usamos poço artesiano, podemos ter nosso poço artesiano contaminado, né? Tendo o lençol freático contaminado por causa desse descarte inadequado. O descarte de medicamentos vencidos e demais produtos farmacêuticos requer atenção especial. Os riscos de contaminação de rios e solos são grandes, além do perigo de intoxicação acidental de crianças e adultos. A ideia do encontro também é instigar que os órgãos responsáveis encontrem soluções para os problemas enfrentados. Hoje, quando tem um medicamento que vence e vai para o lixo, está indo para o lixo o recurso público, né? São essas informações que o professor Wilson da UFOPA, professor Wilson Sabino, que é farmacêutico da UFOPA, e ele está nos acompanhando nesta atividade, porque é uma atividade em conjunta do Ministério Público com a Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele nos mostra na sua indicação, na sua fala, o tanto de recurso público, os milhões em recurso público que estão indo para o lixo quando vão para o lixo medicamentos vencidos. Isso é uma preocupação do Ministério Público, porque o SUS ele é para atender universalmente todas as pessoas, né? E com certeza esse medicamento que está indo para o lixo, ele está faltando para alguém. De acordo com a doutora Lilian, ao final do evento, o Ministério Público vai apresentar uma recomendação ao município que trata sobre a prescrição de medicamentos, levando em consideração o princípio ativo. Apresentaremos uma recomendação ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde a respeito da prescrição de medicamentos sob o princípio ativo. Quando eu recebo um receituário que não obedece à prescrição pelo princípio ativo, e essa medicação não consta da Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME, relação essa que o Estado tem a obrigação de entregar ao usuário, pode ser que o usuário esteja recebendo uma prescrição que o Estado não vai lhe entregar. Ele vai ter que gastar dinheiro comprando medicamento e pode ser que esse dinheiro ele não tenha. Então, para que dentro do SUS integralmente o Estado possa atender os agravos em saúde da população, a gente está fazendo essa recomendação na perspectiva de fechar um ciclo, né, de atendimento em saúde, onde você obedece aquilo que a prescrição, a normativa em saúde deseja, que a prescrição seja feita
pelo princípio ativo, e isso possa facilitar o atendimento da população quando precisa do seu medicamento depois do seu atendimento de saúde. E agora vamos às notícias do Legislativo Municipal. Hoje o assunto da sessão foi sobre a doação de pissarra para a manutenção de vias públicas. Uma certa benfeitora estava doando a matéria-prima para que o serviço pudesse ser feito pelo município. Após uma denúncia, os órgãos fiscalizadores detectaram que a proprietária, na verdade, do terreno não possui licenciamento ambiental para extrair esse material. Veja. Entre os assuntos da Câmara de Vereadores, o que mais chamou a atenção na manhã de hoje está relacionado a uma doação de pissarra. O material estaria sendo destinado para a recuperação de ruas na cidade. A doadora forneceu o material sem ônus nenhum para os trabalhos. A pissarra estava sendo extraída de sua propriedade. Através de denúncia, chegou ao conhecimento dos órgãos fiscalizadores que a doadora não possui licenciamento ambiental para extrair a matéria-prima. O assunto chegou à Câmara de Vereadores. Sabemos que o município está com dificuldade financeira que possa comprar esse material, licenciamento, essas coisas todas. E a pessoa que fez uma doação para o município, a SEMA não quer que tire por conta que não tem licença. Então isso gera um impasse muito grande, porque o verão já está praticamente no final ou no meio. Com isso, o que vai acarretar um problema, vamos ter novos invernos aí com as ruas ainda esburacadas. Então isso vai, de certa forma, trazer um problema muito grande. Sem dinheiro para comprar a matéria-prima, segundo afirma o município, as doações ilegais estariam sendo espalhadas para ruas e travessas em bairros de Óbidos. O embargo da SEMA vai ser discutido em uma sessão especial na próxima quarta-feira. Na quarta-feira, o secretário de Meio Ambiente vai estar aqui na Câmara, junto dos vereadores, para esclarecer algumas demandas, que estão chegando a esta casa, e vamos aproveitar para tratar de todo esse assunto, para ver de que forma resolve, porque nós não podemos esperar chegar mais um inverno e as ruas estarem do jeito que estão, então a gente precisa resolver para que realmente a nossa população possa ser atendida. Diante da situação onde as doações estavam beneficiando os trabalhos de recuperação das vias, parlamentares defendem o fim do embargo, o que também pode gerar danos ambientais. O vereador Bico de Pato diz que o assunto precisa ser debatido. É uma coisa muito séria, muito grave para nós, que era a única senhora que estava doando esse material para o município, que o município, Marcos, não tem condições de pagar uma carrada de barro de R$350, ou que seja até R$50, não tem condições, porque numa rua dessas que estão degradadas, desde o inverno passado, desde as erosões que teve no inverno passado, e não foi tão rigoroso o inverno, nós sabemos disso, mas mesmo assim ele deixou um rastro grande, tem uma precisão de barro, de aterro muito grande. Tem o Bela Vista, tem o São Francisco, que é um bairro que ele é muito penalizado pela chuva, e todos os bairros de Óbidos. O Perpétuo Socorro também sofre muito por isso, e a gente faz aqui um apelo para que o secretário do Meio Ambiente vá até o Ministério Público expor essa nossa situação e faça eles entenderem que a gente depende desse barro, nós não podemos de maneira alguma ficar sem tampar essas erosões. E em nota, a Prefeitura confirmou que iniciou a extração mineral de uma área localizada na comunidade da Pedreira. O material foi doado pela proprietária. E a nota esclarece que, assim fora notificada pela SEMA da não autorização da atividade no local, a CEURB imediatamente encerrou os trabalhos na localidade. A nota ressalta ainda que todo o material extraído foi utilizado de forma emergencial nas vias urbanas que estão em condições precárias. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias
segunda edição. Ministério Público pede a invalidação da sentença que absolve o prefeito de Óbidos. E no esporte, a seleção de Óbidos venceu Monte Alegre pelo primeiro jogo da final. E ainda, a 29ª CIPM tem um novo comandante. Capitão Marcel de Jesus Duarte comandará agora a Companhia de Fronteira em Óbidos. Essas notícias você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com a programação do Jornal Sentinela Notícias desta segunda-feira. E o Ministério Público Eleitoral do Pará, em Belém, deu parecer favorável ao recurso contra a sentença que absolveu o prefeito Chico Faia e o vice-prefeito Isomar Barros de crime eleitoral na eleição do ano passado. O recurso pode provocar uma reviravolta no resultado da eleição de 2016. Vamos acompanhar. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi emitido no final do mês de agosto. O documento foi encaminhado ao relatório do recurso no Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Roberto Gonçalves de Moura. O próximo passo agora será o relator se manifestar através de voto pela anulação ou confirmação da sentença. O caso seguirá depois para votação em plenário no TRE. E em primeira instância, a Justiça Eleitoral em Óbidos julgou improcedente a acusação de que Chico Faia e Isomar Barros tenham cometido crime eleitoral na campanha de 2016. O processo foi ajuizado pela coligação Trabalho e Experiência para Óbidos Crescer, comandado pelo PMDB. E em nota, a Prefeitura de Óbidos disse que já esperava a anulação da sentença que extinguiu o processo por não estar tecnicamente correta e, se ocorrer um novo julgamento do caso, irá demonstrar a sua inocência e também a honestidade. E mudando de assunto, vamos falar agora das notícias do esporte. No último sábado, aconteceu no estádio Ari Ferreira o primeiro jogo da final, valendo pela Copa Oeste do Pará 2017. A seleção de Óbidos venceu a seleção de Monte Alegre por 3-1. Acompanhe os melhores momentos. A Copa Oeste do Pará 2017 prosseguiu no último sábado no estádio Arizão, onde a seleção de Óbidos enfrentou a seleção de Monte Alegre na primeira partida da final do certame. Jogo em que a seleção de Óbidos venceu Monte Alegre por 3-1 e levou uma excelente vantagem para o segundo jogo da final. No primeiro tempo, Óbidos entrou com toda a vontade e pressionou bastante a seleção de Monte Alegre, criando várias oportunidades que foram frustradas. Óbidos tentou diversas vezes colocar a bola no gol, mas não conseguiu. Depois de inúmeras tentativas, o jogador Daniel abriu o placar com um golaço para Óbidos, aos 22 minutos do primeiro tempo. Óbidos 1, Monte Alegre 0. Daniel ampliou novamente aos 35 minutos para Óbidos, fazendo Óbidos 2 e Monte Alegre 0. Aos 39 minutos, Monte Alegre descontou com o jogador Ricardinho. Final do primeiro tempo, Óbidos 2, Monte Alegre 1. No segundo tempo, Jean marcou para Óbidos aos 11 minutos com um golaço, fazendo Óbidos 3 e Monte Alegre 1. Nos minutos seguintes, o jogo ficou meio truncado
com poucas chances de gols para ambas equipes. Assim, o jogo encerrou. Óbidos 3, Monte Alegre 1. A próxima partida da final da Copa Oeste do Pará acontecerá em Monte Alegre no próximo final de semana, quando se conhecerá a seleção campeã da Copa Oeste do Pará 2017, entre as seleções confederadas. E com muita insatisfação, o técnico da seleção de Monte Alegre falou sobre o jogo. Particularmente, eu acho que hoje a arbitragem Oeste do Pará ela tem muito a desejar, entendeu? Então são falhas assim que a gente sempre frisa muito. Mas infelizmente a gente tem que conviver com isso, né? A gente poderia ter até um resultado melhor, mas eles foram mais felizes que a gente, mas a gente vai para nossa casa. A gente tem como reverter esse quadro, até porque nós nunca deixamos de fazer 2 gols em nossa casa. E lá a gente é muito forte, e se Deus quiser a gente vai conseguir reverter isso tudo. Do outro lado do campo, a seleção albidense, os torcedores e toda a comissão técnica comemoravam a grande vitória. Primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder vencer a nossa casa, um placar elástico. E agradecer assim a seleção por saber se comportar e mostrar a dinâmica do nosso cotidiano, entendeu? Não é fácil, uma seleção que nós enfrentamos, uma seleção muito boa, mas sempre nós acreditamos naquele lá de cima e de tudo que aconteceu a semana. Então quando você tem uma semana de uma alta pressão, você tem que ter a tranquilidade para colocar a paz, para amenizar, para mostrar que todo mundo tem essas capacidades, todo mundo tem seus dons, todo mundo é capaz. Então nosso grupo acreditou. Tivemos uma semana aí fechada em todos os aspectos e o que prevaleceu foi o aspecto espiritual, onde todo mundo simplesmente se entregou mesmo ao Papai do Céu. Quero agradecer a todos os senhores e senhoras que oram por nós, a toda essa torcida. É uma vitória dos atletas em prol da LDO, pelos esforços que a nossa diretoria fez. Nós fizemos uma reunião com o nosso plantel, no qual nós cobramos a parte dele. A LDO fez a parte dela. E hoje os atletas responderam com futebol de qualidade, aquele futebol que estavam devendo pra gente. Estão de parabéns. Nós queremos parabenizar a toda a comissão técnica, cada atleta, a diretoria da Liga que se esforçou para trazer toda essa massa aqui. Tá? E agradecer também em especial ao Dr. Cláudio Galati e o Dr. Renan, que foram essenciais para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Foram eles, os guerreiros, os bons advogados que a nossa cidade tem, que fizeram com que nós ganhássemos o nosso recurso e estivéssemos aqui nesse momento. Parabéns a eles, parabéns a essa torcida maravilhosa que sempre que nós solicitamos, eles comparecem. Parabéns, Óbidos, e nós estamos na final e se papai abençoar, somos campeões. Creio que essa vitória foi importantíssima, é só a primeira etapa, nós vamos agora firme e forte lá para Monte Alegre para trazer a taça de lá e eu creio muito na seleção de Óbidos e hoje já me considero praticamente filho de Óbidos. O presidente da Associação Desportiva das Ligas Independentes do Oeste do Pará, Adelope, estava em Óbidos e assistiu à partida entre Óbidos e Monte Alegre. Segundo ele, agora é só esperar para ver o próximo campeão. Uma grande primeira partida para a final, né? Vimos o potencial das duas equipes que se apresentaram, né? Mas a gente vai para um segundo jogo, né? E com isso aí a gente espera que vença o melhor, né? Como presidente e organizador dessa Copa e que saia o verdadeiro campeão da chave A, que vem me dando bastante problema essa chave, né? Que para enfrentar o campeão da chave B, que graças a Deus já foi consagrado já. E parabéns à nossa seleção, agora a esperar o próximo jogo para determinar então a campeã dessa Copa Oeste do Pará. E mudando de assunto, nós vamos agora falar sobre as notícias da área policial. A 29ª CIPM de Fronteira tem um novo comandante. Capitão Marcel de Jesus Duarte assumiu o comando da Polícia Militar em Óbidos e agora ele dará continuidade nos trabalhos. Vamos acompanhar.
A 29ª CIPM Companhia de Fronteira tem um novo comandante. Capitão QOPM Marcel de Jesus Duarte passará agora a comandar a Polícia Militar em Óbidos. Em uma entrevista à nossa equipe de reportagem, o novo comandante falou sobre a continuação dos trabalhos, na qual esteve à frente o primeiro-tenente Arthur Vasconcelos, que agora passará para o cargo de subcomandante. Com relação ao nosso propósito, a gente recebeu aí a missão, nosso excelentíssimo comandante-geral, deu a missão, a gente aceitou, e hoje a gente está aqui, né? Está vindo assumir aí o comando da 29ª CIPM, entendeu? Onde estava aqui o nosso amigo Tenente Arthur, que estava respondendo pelo comando, entendeu? Fazendo às vezes de comandante aqui da unidade. É uma satisfação, entendeu? Já deu para conhecer mais ou menos a cidade, entendeu? Eu me sinto honrado de estar aqui, né? E com relação aí ao policiamento, entendeu? Em si, a gente vai procurar manter aí as diretrizes aí que o Tenente Arthur ele vinha mantendo na cidade, mantendo a ordem, entendeu? E situações atinentes ao serviço, né? As operações vão continuar. A gente vai tentar, né? Tentar chegar pelo menos próximo aí do Tenente Arthur, né? Que já conhece, é filho aqui da região, aqui do município. Entendeu? Então, nada melhor que ele aqui para nos auxiliar nessa situação. E só tenho a agradecer, entendeu? A recepção aqui do Arthur, do Tenente Garcia e demais aí, policiais militares. E já pude conhecer algumas pessoas aqui do município. Graças a Deus são bem receptivos. E como eu falei, só tenho a agradecer e conhecer tudo que a gente vem para somar. Tenente Arthur Vasconcelos, que esteve por 3 anos comandando a Companhia de Fronteira em Óbidos, falou sobre os trabalhos que o novo capitão realizará de agora em diante. Quero desejar as boas-vindas ao capitão Vanzeler, né? Já o conhecia, ele não me conhecia, mas eu já o conhecia de Belém, lá de Marituba. Ele trabalhava em Marituba, eu era aluno da academia em Marituba, já o conhecia. E foi uma notícia boa, né? Nos deixou bastante esperançosos. Seja bem-vindo, Obrigado. A parte já assumiu, hoje já estamos divulgando para toda a população o capitão Vanzeler, o novo comandante da 29ª CIPM. Eu vou continuar sendo o subcomandante, vou exercer pela minha patente a função que eu deveria exercer. Eu estava emprestado, eu estava tapando um buraco pela nossa legislação, o tenente não deveria assumir a função de comandante de companhia. Até agradeço pela confiança que o comandante regional, o próprio comandante-geral depositou em mim, deixando eu comandar a companhia esse tempo, mas agora, de direito e de fato, o capitão é o novo comandante da 29ª CIPM. Vou continuar fazendo meu trabalho, vou auxiliar ele no que puder auxiliar e exercer a minha função, que é de subcomandante da 29ª CIPM. Passei exatos 3 anos e 1 mês à frente da companhia, conseguimos desenvolver, graças ao empenho dos militares, graças à ajuda da população, graças à parceria com os órgãos de segurança do município, conseguimos desenvolver vários trabalhos. A população que está assistindo sabe quantas operações deflagramos, várias pessoas prendemos, vários criminosos tiramos da rua, drogas. Um trabalho incessante, né? Concomitante ao trabalho preventivo da rua, fizemos outros trabalhos também muito importantes, como por exemplo o PROERD, conseguimos implementar, repassei para o capitão, a ideia é continuar e ampliar o PROERD, enfim, várias ações, todas voltadas para um propósito, que é o bem-estar da população, o bem-estar da comunidade. Vamos, de certeza, com mais o reforço do capitão, agora melhorar as nossas arestas, vamos aparar algumas arestas e melhorar o nosso policiamento para defender e proteger a população, que essa merece todo o nosso empenho. E nós damos as nossas boas-vindas ao capitão Marcel, né, que ele possa então continuar realizando esse trabalho junto com os militares, que é promover a sensação de segurança para as pessoas de bem aqui do nosso município. E essas foram as informações do Jornal Sentinela Notícias de hoje, dessa segunda-feira. A semana só está começando, ainda tem muita notícia para você de casa. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário. E a você eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.